Bom dia, pessoal! Hoje, dia 16 de abril de 2025. Eu falhei 1 ou 2 dias aqui com os nossos videozinhos, né? Porque tava correndo nos horários aí, o negócio ficou esquisito. Eu não gosto de fazer esse videozinho aqui em outro lugar, só aqui, sozinho no escritório, eventualmente em casa, né? Mas já falei pra vocês que eu sou um homem muito esquisito, né? Eu acho que eu sou meio autista e tô nem aí. Mas eu tenho que fazer as coisas tudo nos meus horários, senão eu não consigo fazer direito. Mas estamos aqui, né, vivos, e eu tô bastante animado. Ontem de manhã, por exemplo, eu tive que ir lá no Jordão e daí o meu carneiro lá comeu na minha mão e eu amo ficar no meio dos bichos, assim, eu acho que isso é uma coisa muito honrosa. Quando um franguinho assim vem comer na mão da gente, um carneiro e tal, o cachorrinho, eu me sinto muito honrado. Mas espero que vocês estejam bem e que a gente fique melhor ainda depois de ler a palavra de Deus. Oi, Maria Antonieta, tá me mandando mensagem bem na hora do vídeo aqui. Já te respondo, amor. É... Bom, a Carta de Paulo aos Gálatas é um livro formidável. Na Carta de Paulo aos Gálatas, nós encontramos verdades assim que são importantíssimas para a nossa vida cristã. Lá, por exemplo, nós vemos no capítulo 5 os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Né? Diz assim, não existe nada na Torá contra essas coisas. Tá? E ali também fala dos frutos da carne, né? Adoração de ídolos, imoralidade sexual, impureza, indecência, uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Divisionismo, né? Podia estar falando na igreja, mas o divisionismo a gente chama de maniqueísmo, né? O nós contra eles. O preto e o branco, o pobre e o rico, o homossexual, o heterossexual, o de esquerda, de direita, viu? Isso é uma manipulação desgraçada e é condenado aqui na Bíblia. Mas vejam que interessante, né? Aqui a gente vê, a gente tem um norte do que a gente está fazendo de certo ou de errado. Aqui também no capítulo 3, no versículo 29, que eu já expliquei para vocês, vocês entendem assim, ó. E se vocês pertencem ao Messias, são descendentes de Abraham e herdeiros segundo a promessa. Então, a gente aceitando Jesus como Senhor e Salvador, a gente é enxertado na videira, e daí por isso que a gente pode ler um salmo como se a gente fosse o participante daquele salmo. Mas hoje eu vou ler para vocês lá o comecinho do 3, para vocês meditarem e eu também. Diz assim: Gálatas estúpidos, legal, né? Gálatas estúpidos, quem os enfeitiçou? Diante dos seus olhos, Yeshua, o Messias, foi claramente apresentado como criminoso, condenado à morte. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa. Acaso receberam o Espírito com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá? Ou pela confiança no que ouviram e ao que eram fiéis? Depois vocês leiam o capítulo 3 inteiro para vocês verem. Não esqueçam que eu estou com a Bíblia judaica, então por isso que ela tem esses termos aqui, essa tradução. Lembrando que nós não podemos pegar um versículo e pensar ele sozinho da Bíblia, via de regra. Nós temos que ler o contexto, e eu particularmente eu gosto muito de fazer a interpretação cristocêntrica, né? Eu jogo para cima de Jesus e vejo o que Jesus falou daquilo, o que ele faria, né? E aí eu interpreto a palavra com base naquilo, porque eu acho que eu tenho menor chance de errar, porque a interpretação literal ela falha, até porque as traduções são diferentes, né? Elas não são totalmente fiéis. O contexto também interessa, a interpretação histórica, né? Ela também nos mostra o que foi dito naquela coisa e o que isso quer dizer para nós hoje, 2000 e tantos anos depois, 3000 anos depois. Mas vejam que Paulo está falando para os Gálatas aqui, é um negócio muito interessante, né? Ele está falando assim, viu? Vocês aceitaram Jesus e receberam o Espírito Santo da parte de Jesus. Ele se fez maldição por nós e ele foi pendurado na cruz por nós. Então ele nos deu do Santo Espírito depois que ele fez isso. E o justo, ele viverá pela fé.
nós somos justificados, porque não somos justos, somos justificados, daí passamos a ser justos aos olhos de Deus, porque quando ele nos enxerga, ele enxerga Jesus, né? Com as mãos perfuradas, como dizia o José Adriano Romero. Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte: por que vocês estão voltando nas coisas antigas? Por que vocês estão ali voltando nos mantos, nos gorrinhos, nas coisas do tabernáculo, nos candelabros ali, nas obras da lei e tal? A lei veio para servir de aio para nós, para nos mostrar o que era errado e para nos mostrar que nós não podemos cumprir toda a lei. Para quê? Para que ninguém possa chegar diante de Deus e dizer assim: viu, eu tenho o direito de ser salvo. Não. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus, pela graça, não por causa das nossas obras. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Então, quando você pega a lei e lê a lei, ela contém promessas e ordenanças. As ordenanças são úteis. Jesus falou que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E aquilo tudo é útil para nós. Se você cumprir aquilo que está ali, não vai te fazer mal, né? E se vocês pegarem ali e começarem ali, vocês vão ver que tem regras de saúde, regras sanitárias interessantíssimas ali para nós, né? Estratégias de vida, estratégias de família, estratégias financeiras, coisas que Deus fez desde o começo dos tempos para dar certo, né? E que funcionam, porque o mundo é o mesmo. Agora, a salvação nossa, ela vem através de Cristo Jesus, né? A promessa principal que foi feita a Abraão, aqui das quais nós somos herdeiros também, é que o seu descendente, tá, iria trazer a salvação para o mundo. A Bíblia diz que todas as famílias são abençoadas em Abraão, né? E através do seu descendente. O descendente que fala é Jesus. Né? É o descendente, não fala os descendentes, que fala o descendente. Então, o cumprimento da lei e as tradições da lei, elas são muito bacanas, assim, elas são úteis, mas para a salvação elas não servem para nada, porque se a pessoa não tiver Jesus como o Senhor Salvador, não tiver do Espírito Santo de Deus, ela não consegue produzir os frutos do Espírito e ela não consegue andar conforme o Espírito e ela não consegue receber as bênçãos de Deus para sua vida. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer assim: aonde que está Jesus Cristo nisso? Tá? Eu posso colocar Jesus Cristo nisso? Eu posso fazer o que eu estou fazendo agora e ter Jesus sentado do meu lado? É uma pergunta interessante. Eu, Marco, o que eu estou fazendo agora? Vocês estão me enxergando, eu estou sozinho no escritório, fazendo um videozinho para a gente compartilhar algo da palavra de Deus e meditar. Eu posso ter Jesus sentado do meu lado aqui? Claro que posso. Né? Posso ter Jesus sentado do meu lado andando de carro pela cidade? Posso. Brincando com as cachorrinhas? Posso. Comendo um churrasco lá no restaurante bom? Posso. Lembram de Jesus assando peixe lá? Venham e comam. Então Jesus gostava de curtir as coisas aqui, né? Ele abençoava o que ele mesmo fez. Então, essa é uma indagação interessante. Tudo que a gente vai fazer, a gente pode ter Jesus do nosso lado, sentado aqui, ele pode ver o que eu estou fazendo, pode sentir o que eu estou sentindo, porque ele sente através do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo tem consciência dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e tudo o que eu estou fazendo, né? E isso é registrado. Vocês podem entender isso usando um computador mequetrefe, né? Que grava tudo e transmite e transforma coisas que estão no ar aí em imagem e som, né? Então, quem dirá as coisas que Deus faz, né? E o que ele pode fazer. Então é isso, minha gente. O justo viverá pela fé, né? Não pelo cumprimento da lei. As boas obras, ali, os frutos do Espírito, eles não vêm por causa da observância da lei, eles vêm por causa do amor que nós temos pelo Deus que nos salvou. A lei é muito útil para a gente ver o que ele falou sempre desde o início, que ele queria que seu povo fizesse. Jesus nos deixou os ensinamentos ali. Se a gente lê o que ele mandou, vai pelo que Jesus falou. Não tem erro. Quando for interpretar uma palavra que tiver em dúvida, volta lá, vê o que Jesus fez numa circunstância similar, que não vai ter erro para sua família. Isso vai atrair bênção para você, vai atrair bênção para sua família e para toda a sua descendência. É por aí que o Senhor esteja te abençoando hoje e sempre.